Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje a nossa convidada nos traz mais um extraordinário livro que fala de relatos do cristianismo no século XVI, a Santa Inquisição, enfim, um assunto interessante que fala um pouco da história da humanidade. Nós estamos falando do livro Cetros Partidos, ele é editado pelos espíritos Ferdinando e Tiago. E quem psicografou esse livro é a nossa querida companheira Gilvanise Balbino Pereira. Gilvanise, quando eu falo querida, é verdadeiramente querida, você é muito querida. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Agradeço o seu convite, é um prazer enorme voltar ao seu programa, voltar ao seu público, são pessoas muito queridas que eu tenho certeza que estão conosco hoje de novo. Muito bom, vamos falar desse livro, Cetros Partidos, né? Mais um livro que você traz e você, né, através da sua psicografia e ditado pelos espíritos Ferdinando e Tiago, e que também fala um pouco da Inquisição no século XVI, uma época meio sofrida para a humanidade, né? A gente podia começar pelo título, né? Vamos entender esse título, o que quer dizer, por quê, né? Marísia, esse título ele foi muito especial, ele foi muito escolhido no plano espiritual. Tiago e Ferdinando, eles fizeram, na verdade a obra, quando ela vem para a Terra, o título, as pessoas, a preservação das imagens, das identidades, são todas realmente muito cuidadas, com muito detalhes para que as pessoas não sejam impactadas com o teor da história, porque muitas pessoas se acham ao meio dos personagens, se afinam. E esse título em especial ele foi muito curioso, porque quando o Ferdinando passou o título, eu falei, nossa, Cetros Partidos. Primeiro, o que é um cetro? Sim. O cetro realmente é os cajados que os papas usavam no passado e até hoje usam, né? Aquelas hastes extremamente elaboradas que tem hoje na Itália, dentro do papado em si, do alto clero. E quando ele vem, Ferdinando traz essa imagem de um cetro rompido, ele quis trazer uma imagem do rompimento do passado, das escolhas de um personagem chamado Rafael, que era um inquisidor fortíssimo, das escolas de Tomás de Torquemada, da Santa Inquisição, e o rompimento dele com aquela vida passada e o nascer de uma nova pessoa, porque é possível sim, em cada encarnação a gente se renovar. Não importa que a gente errou no passado. Então Ferdinando dá um foco muito forte nesse rompimento, nessa analogia entre o que era o passado e o que é o presente. Por isso que é os cetros partidos, significando a ruptura com os credos do passado, de uma igreja formal de passado, ele voltando, Rafael voltando esse inquisidor nesse livro Cetros Partidos, com uma nova roupagem, com uma roupagem de transformação, de renovação. Bom, já começam aí as lições, né? Porque apesar do sofrimento que ele nos conta, o livro, porque tem muito sofrimento, sim, né? Mas ele dá um consolo, né? Dá essa esperança de que nós todos podemos nos transformar, né? Ao tempo justo, ao tempo que a gente consegue fazer isso, mas a gente vai mudar, né? Então ele é um estilo romanceado, né, Gilvanise? Para isso também abranda um pouco a história, né? Todo o aprendizado, porque quando você fala de lições e você fala de estudo sistemático, as pessoas têm um pouco de dificuldade para ler, né? A história em si, né, o Ferdinando com esse compromisso de trazer o cristianismo primitivo, né, esse cristianismo que foi, se nós olharmos a história do cristianismo, existem alguns hiatos ao longo da história. São esses hiatos que, na verdade, não são criações. O autor espiritual, ele é o arquivo vivo, ele é o arqueólogo vivo, ele está ali junto com a verdade, né? E a nós, aqui como médiuns, como pessoas estudiosas do meio espírita, tem a missão de saber simplesmente se é a verdade ou não através do estudo e buscar a verdade nas páginas da história oficial. E a história oficial ela é pesada, né? Você falar de uma Santa Inquisição,
Hoje, quando nós olhamos o filme, né, você vê aqueles atores lindos de Hollywood, ninguém cheira mal, todo mundo é feliz, todo mundo é alegre, bonito, Angelina Jolie ali, todos eles lindos. Só que, na verdade, quando se retrata a Idade Média, é uma idade dura, uma idade severa, onde as pessoas eram tolhidas na sua maior expressão de vida, ou seja, você não podia viver, você não podia respirar, sim, porque você era subjugado a um código severo de religião. A sua liberdade era totalmente tolhida, né? Você tinha que fazer, ou agir, ou pensar, né? Até o pensar eles queriam que a gente pensasse como eles, né? Então é um momento de muito sofrimento, mas ao mesmo tempo de fortalecimento, né? Porque para quem sofreu e superou, e suportou, e compreendeu, cresceu e se fortaleceu. Às vezes o sofrimento, né, nós olhamos o sofrimento e valoramos ele com a ótica da nossa dor momentânea. Isso. E tudo passa na vida. Eu acho que a maior mensagem dos cetros é que tudo passa. Mas ele passa e às vezes não acontece no momento e no tempo que a gente quer as coisas, né? Nós queremos que a vida se transforme muito rapidamente no nosso tempo. Só que o tempo é de Deus. Sim. E as coisas elas andam na velocidade de Deus. E algumas coisas nós podemos mudar, outras não. Então a gente tem que aprender a sofrer com aquilo que nós podemos mudar é uma obrigação. E aquilo que nós não podemos mudar é saber aceitar e saber que não termina só numa vida e que tem outras que virão, outras oportunidades de reencontro, porque os cetros é esse reencontro magnífico, onde as pessoas elas vão trocando experiências e firmando que por mais mal que exista, o amor ele ainda é soberano sobre tudo e todas as coisas do mundo. É interessante, isso equivale para nós, né? São lições importantes para o nosso crescimento, né? Então, a cada momento do livro, né? A cada capítulo do livro, você vai tendo essa expectativa de que você falou mesmo do tempo, quando isso vai acontecer, né? E às vezes, eu até tenho que confessar a você que às vezes em alguns momentos eu fiquei decepcionada, porque como você disse, você quer que seja agora, e não é bem assim, né? O tempo é de Deus. Isso mesmo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando desse tema importantíssimo. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro Cetros Partidos. É um livro ditado pelos espíritos Ferdinando e Tiago, psicografado por Gilvanise Balbino Pereira, que está aqui conosco, essa querida companheira. Acho que todo mundo já sabe que você é minha querida, né? Gilvanise, antes da gente conversar, eu gostaria de fazer aqui um apelo ao nosso telespectador, se você me permite. À vontade. Dias atrás, as Casas André Luiz foram vítimas das chuvas e tiveram parte do seu complexo destruído. E nós estamos apelando a você, como criaturas que somos solidárias, para que você nos ajude a reconstruir esse complexo. Você pode participar fazendo a sua doação através do telefone 0800 11 90 12. Você pode também fazê-lo através do site www.casasandreluiz.org.br. Você tem ainda a opção pelo e-mail marketing@casasandreluiz.org.br. Ou ainda, se você quiser fazer essa doação através de conta bancária, através do Banco Bradesco, agência 3397-9, conta corrente 17020-8. Nós agradecemos do fundo do nosso coração a sua colaboração. Bom, Gilvanise, vamos falar desse livro, né? O tempo da Inquisição foi um tempo de sofrimento. Se a gente falar de hoje, fazer uma comparação com hoje, a gente mudou muito? A gente ainda tem alguns resquícios desse tempo, né, de preconceitos,
de poder, de dominação? A gente já aprendeu ou ainda não? Eu acho que ainda não, eu acho que ainda há muito tempo para que a gente se adapte a essas novas realidades que nós temos. Nós temos um mundo novo, na verdade um mundo cheio de informações. E a informação ela não é tão formatada ainda para que ela passe a ideia, ela ainda é um monte de dados, um monte de coisa não muito bem pré-formatada para as pessoas. Eu acho que sim, eu acho que a gente é muito parecido ainda com a Idade Média, há muito preconceito em muitas coisas, há muita confusão de ideais, há muita confusão religiosa, ainda as pessoas se matam por religião. Isso. Se nós olharmos no Oriente, as pessoas estão morrendo hoje. Que é o que acontecia ao tempo da Inquisição, né? Da mesma forma, só que antes era a Igreja Católica, como relata certos partidos, se organizando com seus exércitos dentro da própria Igreja em nome de um Deus, em nome de Jesus Cristo, um Jesus punitivo, vingativo, um Deus que era simplesmente um juiz que só olhava ao mal, e esse poder crescendo. Se nós trouxéssemos hoje esse cenário para a atualidade, o que acontece hoje? Quantas pessoas não estão morrendo por causa de pessoas com conceitos religiosos completamente complexos e até desviados dos seus ideais, independente de serem cristãos, de serem... Não importa o segmento religioso, espírita, não importa, tão pouco importa. O que importa é que hoje, infelizmente, a gente ainda sofre muito preconceito e muita confusão de ideais. Uma coisa que a gente, voltando um pouquinho lá no nosso primeiro bloco, quando eu falei quando você falou do tempo, que eu queria que as coisas se resolvessem no momento, né? Uma coisa interessante que consola, né? Apesar de todo o sofrimento que o livro narra, é a atuação do plano espiritual, né? E que hoje isso não mudou, né? Isso não mudou, e eu acho que ele é tão presente. Deus ele é tão sábio na sua organização planetária, na organização até da vinda de Kardec. A vinda de Kardec consolidando tudo o que Ferdinando traz com esse cristianismo primitivo, falando assim, olha, nada que nós hoje falamos aqui, sentadas nós duas, já não era falada lá atrás. Não é novidade, não né? É? Quantas mulheres, né? Se nós olhássemos hoje dentro das páginas dos Certos Partidos, se eu pensar alguém, a Nádia, como nós falávamos há pouco, Nádia era o exemplo vivo de um sofrimento, de uma renúncia, mas de coragem e fé, mas que sempre esteve conectadíssima com o plano espiritual, que eu acho que são eles, né? Eu acho que essa brandura, esse envolvimento dos bons espíritos que fazem com que, como ela superou a distância, o rompimento, suas perdas, faz com que a gente também aqui na atualidade passe por isso de uma forma muito forte. Então, você sabe que a Nádia me lembrou uma outra personagem, né, da história da humanidade, que é a esposa de Públio Lentulus, porque também era uma pessoa de muita fibra, né, que enfrentou uma dificuldade extraordinária e que superou, né? Então a gente consegue, se você for analisar a história, você vê, né, os grandes heróis anônimos trabalhando em favor da humanidade, né? É a grande rede, eu acho que tudo é muito bem planejado. Eu acho que os melhores projetistas pertencem à esfera de Jesus Cristo, de Deus. Eles planejam muito exato, eles sabem qual é o risco que nós vamos correr no momento em que a gente volta aqui no chão. E eles sabem também das nossas vulnerabilidades, que são elas assim, são amores que nós vamos enfrentar, as nossas tormentas familiares, as nossas perdas inúmeras, e que a gente olha dentro do Espiritismo e encontra no romance, né, que hoje é tão comentado, porque trazer uma história no romance, como você falou no primeiro bloco, amenizada, porque a vida também precisa de cor, ela precisa de um doce diferente, não é só sofrer. Também não adianta a pessoa falar, porque diz o Espiritismo que eu preciso sofrer, porque assim eu vou alcançar o céu. Não adianta você sofrer se você não souber por quê, e não fazer com que o seu sofrimento agregue valor à sua vida. Então eu acho que é isso que os romances, que Ferdinando, que vários autores, médiuns que psicografam, até os autores espirituais, eles querem passar essa mensagem para nós, ao tempo inteiro. Ferdinando ele é muito duro quando ele fala assim, não adianta ficar sofrendo ou se lamentando. O passado, ele é uma lembrança.
E você tem que fazer o seu presente, no seu presente, o passado ser transformado em uma boa recordação, ou seja, recordar. A gente pode aproveitar o passado, a lição, né, ou a história, ou a situação vivida, para modificá-la para melhor hoje, no presente, né? Isso. Exatamente. Eu acho que eu sempre comento e me lembro sempre do ensinamento dos Espíritos quando eles nos dizem que nós ainda não sabemos usar as palavras adequadamente. Essa coisa de sofrer. A gente podia mudar o sofrer por aprender, por exercitar, enfim, por vivenciar, né? Que é a mesma coisa. O sofrer nessa conotação de eu preciso ser triste, eu preciso viver amargurada, não é por aí, né? Você falou para mim assim, será que nós vivemos algumas perseguições iguais à do passado? Hoje nós temos a liberdade de escolha, né? Por uma questão de ser um mundo diferente. Hoje a sociedade ela é diferente, mas se a gente parar para pensar, eu acho que a pessoa que mais tolhe nós mesmos é o nosso eu interior. Verdade. Somos nós a todo instante. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos falando de cetros partidos. Estamos de volta com o Repensar, nós estamos aqui com a Gilvanise Balbino Pereira, nós estamos falando sobre o livro Cetros Partidos, ditado pelos espíritos Ferdinando e Tiago. Bom, vamos continuar falando, porque esse assunto é bom, né? Esse assunto é bom. É muito bom. E principalmente para quem gosta de história, a história da humanidade. A humanidade somos nós, né? Então é a nossa história, porque em algum momento da história nós estivemos, como estamos hoje, nós estamos vivenciando esse momento da história da humanidade. Mas com certeza estivemos em outros tempos vivenciando. E o livro, né, o livro espírita, através da mediunidade, ele resgata essa história da humanidade. Isso é muito importante, você não acha, não? Eu acho a importância do trabalho do mundo espiritual em buscar os fatos do passado, trazer para o presente. Na verdade, eles não vão trazer a história, eles não estão aqui para reescrever a história. Graças a Deus nós temos pessoas maravilhosas, profissionais, historiadores, que estão fazendo esse papel, é o papel deles. É o registro do que é a verdade, do que nós temos hoje com relação a evidências. Mas se nós olhássemos assim a mediunidade, os espíritos, trazendo essa missão, esse arquivo vivo do passado para o presente, eu acho que essa é a grande força de Deus dentro do coração de cada médium, de cada pessoa que se põe à disposição de ser esse canal para que os espíritos possam ser, sim, aqueles que trazem o passado para o presente de uma forma viva. Porque, na verdade, foram eles que estiveram lá. Verdade. E se a gente for ver como funciona o processo da vida, né? Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá a liberdade. Então, se Ele nos dá liberdade, Ele está nos dando a oportunidade de ouvirmos a verdade sob várias óticas, né? Sob várias situações. Então, nós conhecemos a história da humanidade sob uma ótica, ou sob duas, talvez uma, né? É o homem que é católico, que tinha aquela crença, que acreditava naquilo, contando a história, né, para nós. E agora a gente está ouvindo a história de uma outra forma. Assim como a gente ouve a história do próprio Brasil. A gente ouviu a história do Brasil, né, por aqueles que viveram, que foram contando, mas conforme você vai contando, ela vai se alterando de acordo com o seu interesse, ou com o seu conhecimento, ou com a sua possibilidade. Sim. Né? E hoje a gente também, através da mediunidade, a gente também está sabendo a história por uma outra visão, né, Gilvanise? Por isso que é importante aos médiuns iniciantes, as pessoas serem aquelas que buscam na instrução a sua força e o seu pilar, né? Porque não adianta todos esses espíritos que viveram essas histórias, porque são histórias reais. Né? Nós não estamos fazendo contos. Não é uma ficção, o espiritismo ele não é um conto, ele é a realidade. Esses espíritos estiveram lá, Ferdinando, Tiago, se não, eles estão sendo aqueles que estão narrando a história daqueles que estão do lado de lá, do lado do mundo espiritual.
E o que acontece? Se os médiuns também não tiverem a consciência que fazem parte dessa equipe, porque são um canal, eu sempre brinco que nós somos o grande tinteiro, né? E as nossas mãos são as canetas. Certo. E esse tinteiro, ele tem que ter uma tinta sólida, e essa tinta é a instrução, é a importância de você estudar, porque Ferdinando, ele tem uma frase muito bárbara, que é uma das frases que ele abre um dos livros dele, que fala assim: só sofre na terra quem não se instrui. Como é? Instruí-vos... Não, como é o lema de... Orai... Não, orai e vigiai, mas o primeiro mandamento, amai-vos, o segundo, instruí-vos, ou instruí-vos e amai-vos. Isso. Né? Daí, acho que esse é o ponto, né? Por isso que as visões da história, elas são muitas. E eu acho que a importância do Espiritismo é justamente trazer a história da humanidade falada, contada, escrita, vivida e real pelas mãos daqueles que um dia passaram por ela. Pois é, e assim, um alerta, eles não trazem a história como um julgamento, uma crítica, mas como um alerta para que a gente mude, né, a história agora para melhor, ou que a gente faça a nossa história de agora para frente melhor do que a gente já fez, né? Uma vez me perguntaram assim: Giovanise, por que Ferdinando, né, busca tanto essas páginas? Por que ele busca no passado e traz no presente de uma forma romanceada? Que são livros que realmente você chora, você tem raiva, você tem todos os sentimentos possíveis. E o Cetros não está fora disso. Você torce pro amigo, pro bandido, ter aquela... Nós somos os juízes da causa, né, de alguns momentos. Mas por que ele busca tudo isso? E ele me respondeu assim: eu trago agora porque vocês agora podem receber essa informação. Certo. Antes não podia. Teve um dos livros que eu demorei quase 10 anos para publicá-lo. E eu falava: por que não se publica? Porque ele falou assim para mim, ele deu a mesma resposta: porque é uma questão de maturidade. Cada um vai receber na hora certa a informação. Que maravilha, né? Bom, eu acho que com essa sua conclusão a gente termina com chave de como é que é? Chave de ouro. Chave de ouro. Esse programa de hoje, né? Nós queremos só agradecer você, né, Giovanise, porque é um momento especial estar com você. E a mim também, esse convite de poder voltar, de poder estar próxima de você e das pessoas que estão do lado de lá, sentadas em suas casas, ouvindo. Eu espero que todos vocês sejam recebidos assim com bastante luz, com bastante força de Deus. Muito bom. Você quer adquirir esse livro? Então entre em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. E se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para a gente, repensar@tvmundomaior.com.br. Aguardo você no próximo programa.